Boa noite a todos, meu nome é Gabriel Coelho Teixeira, eu sou editor da Ela Editora e com esse vídeo aqui eu dou continuidade ao anterior, no qual falei sobre o subsidiário do Herberto Salles. Dessa vez eu vou falar um pouco a respeito do Andanças por Umas Lembranças, ou mais conhecido como Subsidiário 2. Parte desse livro aqui foi escrito enquanto Herberto estava de férias aqui no Rio de Janeiro, e ele termina com algumas notas do autor falando sobre o seu retorno para o Brasil, que estava para acontecer em breve, após ele ter ficado 3 anos em Paris como adido cultural da Embaixada Brasileira na França. Esse volume aqui, além dele trazer acontecimentos novos que são contemporâneos ao período em que Herberto Salles estava fazendo essas notas, ele também traz algumas recordações que preenchem lacunas que ficaram no volume anterior. Quando Herberto Salles volta a falar da sua infância, ele recorda que até os 12 anos de idade, por aí, ele não tinha ainda na cabeça a noção de trabalho. Ele nunca tinha parado para pensar que as pessoas trabalhavam, que isso era importante para a vida, né? Aos 12 anos, ele ajudava o pai num negócio familiar ali num pequeno negócio que o pai tinha, e aí ele, por ser membro da família, ajudava. Mas por ser um negócio familiar, era uma relação tão informal que ele não enxergava aquilo como um trabalho. E que essa percepção de trabalho só veio a surgir na cabeça de Roberto Salles mais tarde. Ele conta a respeito dos seus primeiros empregos, como ele começou tentando uma carreira na política, se não me engano, na prefeitura ali do local onde ele morava, em Andaraí, na Bahia. E depois ele conta que abriu um mercadinho, que o pai do Roberto Salles alugava uma loja para um outro morador. E depois, quando o pai toma essa loja de volta, Herberto abre um mercadinho ali. E então ele rememora como foi esse período em que ele tinha um pequeno negócio, como ele veio a entender os bastidores de um negócio, ainda que seja um mercadinho, uma venda bem pequena. Então ali ele descobriu, por exemplo, que quando se vendia carne, geralmente os negócios mentiam na pesagem, né? Então, por exemplo, algo que se dizia ser vendido por 1 quilo, na verdade não era vendido por 1 quilo, era por uns 800 gramas por aí. Ou seja, existia esse hábito de ludibriar o cliente. E mais tarde, quando ele veio para o Rio de Janeiro, ele se deparou com uma noção ainda mais drástica com relação a essa questão de pesagens. O desfalque era ainda maior e existia toda uma, como posso dizer, não necessariamente uma máfia, né? Mas existia ali um acordo entre os vendedores para que eles realmente baixassem a, a margem da pesagem para vender um pouco mais caro o que de fato estavam vendendo. Só que esses vendedores ali entre eles, eles mentiam ali um para o outro também. Então, na verdade, quando era para vender, por exemplo, o quilo, em vez de vender por 1 quilo, vendendo por 800 gramas, na verdade eles vendiam por 650 gramas por aí, para ter ainda uma margem de lucro só para eles. E ainda nesse período da juventude, ele recorda também uma loucura que fez, que foi simplesmente fugir de Andaraí e vir aqui para o Rio de Janeiro, sem mais nem menos, sem dinheiro nenhum. Isso tudo antes de ter escrito o Cascalho, seu primeiro romance. Foi a primeira vez que ele veio aqui para o Rio e foi nesse impulso de loucura. Então, sem mais nem menos, ele fugiu lá da casa dos pais, veio para cá sem dinheiro nenhum, e aqui ele foi dormindo no hotelzinho barato, às vezes dormindo até na praça, se não me engano, na primeira noite dele aqui, ele dormiu no banco da praça. Aí depois ele encontrou um conhecido, que ele não via há muito tempo, e esse conhecido deixou ele passar um tempo ali na casa dele, em Jacarepaguá, junto com o pai. Mas aí Herbert Salles passou por muitas dificuldades nesse tempo, né? Porque ele não tinha dinheiro. E chegou um momento que ele não aguentava mais ficar aqui. Ele estava arrependido de ter vindo para cá, queria voltar e ele não tinha dinheiro para voltar. Então ele teve que fazer um pedido para o pai dele enviar um dinheiro para ele, e todo esse trâmite demorava muito, né? E enquanto esperava, ele acabou passando o Natal aqui no Rio de Janeiro, longe da família.
Então ele conta como aquilo foi solitário para ele, porque ele passou o Natal sozinho, distante da mãe, arrependido de ter vindo para cá. E ele conta que foi uma noite que ele chorou, né? Arrependido de ter fugido de casa. E depois desse drama que ele passou aqui no Rio de Janeiro, ele consegue voltar para casa e se promete que não vai mais fazer uma loucura dessa. E então ele só volta para o Rio de Janeiro depois que ele escreve o Cascalho, que ele vem para cá para revisar as provas da segunda edição do romance. E por falar dessa característica impulsiva que o Herberto Salles tinha, o mesmo impulso que fez ele vir aqui para o Rio de Janeiro do nada, sem mais nem menos, ele também conta nesse volume Andanças por Umas Lembranças, e no volume anterior, no Subsidiário, ele conta de alguns ataques de impulso que ele teve. No anterior eu não cheguei a comentar no vídeo que eu fiz antes, mas, por exemplo, depois que ele escreve Cascalho, ele chegou a queimar os originais do romance. E o conteúdo só se salvou porque antes disso ele tinha enviado uma cópia para um concurso aqui no Rio de Janeiro. E foi graças a essa cópia que ele pôde recuperar o livro e o livro pôde, enfim, ser publicado, né? Senão não existiria mais Cascalho. Ele, por impulso, ele queimou tudo. Ele também tinha um impulso de queimar as cartas que ele escrevia e que ele recebia de outras pessoas, né? Ele conta que aquilo tudo se acumulava, ele ficava... tinha uma crise doida e tacava fogo em tudo. Tanto que alguns documentos epistolários do Herberto Salles só vieram a ser salvos quando ele passou a mandar as cartas para serem guardadas na Academia Brasileira, né? Porque se tivesse ficado guardado com ele teria queimado tudo, teria perdido tudo. E então, nesse volume aqui, Andanças por Umas Lembranças, ele conta de um outro surto que ele teve. Esses surtos dele são sempre relacionados aos escritos dele, à obra, a cartas, coisas assim. E esse surto que ele teve e que ele relatou nesse segundo volume foi quando ele estava na região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro, né? Porque ele tinha uma casa em São Pedro da Aldeia. E lá ele estava um dia arrumando as estantes, alguma coisa assim, e viu ali todas aquelas edições de romances dele que foram publicados em outros países, né? Porque Herberto Salles teve muitos romances publicados em outras línguas. Então ele vê aqueles exemplares ali, dá uma crise nele e ele pega aquilo tudo, entrega para o caseiro e manda o caseiro tacar fogo em tudo. Ele perde toda aquela documentação que dizia respeito à própria história do trabalho literário dele. Ao longo do período em que Herberto está fazendo essas notas do Andanças por Umas Lembranças, ele acaba publicando outras obras. Uma obra que vem a público é o próprio Subsidiário, o primeiro volume. Então aqui nesse Andanças por Umas Lembranças ele vai comentar um pouco a respeito da repercussão do livro, dos comentários que os amigos fazem, algumas críticas. E ele também publica um romance novo chamado Na Relva de Tua Lembrança. E quando o Herberto começa a falar sobre esse novo romance, ele faz toda um comentário em torno de estilo, literatura e até crítica literária. Porque a proposta que ele faz nesse romance Na Relva de Sua Lembrança é diferente dos romances anteriores que ele escreveu. Nos romances anteriores, ele procurava escrever o livro de uma forma bem correta, se apegando ali à correção gramatical, à precisão das palavras. E então, quando ele publica esse romance novo, Na Relva de Sua Lembrança, Na Relva de Sua Memória, Na Relva de Sua Lembrança, desculpa, estou em dúvida aqui agora, ele lança a mão de um recurso diferente. Ele procura ser mais livre, já não está mais apegado a escrever corretinho, a usar uma pontuação corretinha. Então ele, falando sobre esse livro, ele comenta sobre os escritores, por exemplo, que já querem aparecer publicamente num primeiro romance, já inovando na sua escrita, quando nem conhecem, não sabem nem escrever corretamente direito, que ele não fez isso. Ele escreveu corretamente, primeiro ele aprendeu tudo direitinho e fez os livros anteriores nessa estrutura bem correta para só então, depois, ter liberdade de fazer o que quisesse, da forma que quisesse, sem se apegar a normas.
E da mesma forma que no volume anterior, Subsidiário, Herberto usa o próprio livro como um registro de correções a serem feitas nos seus romances, nesse volume Andanças por Umas Lembranças, ele continua fazendo a mesma coisa, só que dessa vez, em vez de estar no meio do miolo, ali no meio das notas, ele cria como se fosse um anexo aqui no livro. E nesse anexo ele coloca lá as notas de correções a serem feitas em livros como o próprio Subsidiário, os pareceres do tempo também, na relva de sua lembrança, se não me engano, também coloca Einstein, o minigênio, e como sempre, falando que ele faz questão de que qualquer edição futura que venha a ser publicada venha com aquelas correções que ele colocou no diário. Então, mais uma vez, se a gente for se deparar com lançamentos futuros de romances de Herbert Salles, é importante que a editora que faça esse trabalho tenha conhecimento disso, tenha feito a leitura dos subsidiários. Porque se somente pegar a edição mais recente para se basear nela para publicar o livro, isso não vai ser suficiente e o trabalho não vai seguir aquilo que o próprio autor exigia para a publicação dos seus romances. Então é necessário que um editor que venha a trabalhar numa edição futura dos romances de Herbert Salles e mesmo do Subsidiário faça a leitura dos 3 volumes das memórias dele, para ali obter as informações das correções que Herberto exigia que fossem feitas em publicações futuras de seus livros. E ao longo da escrita desse romance, Herbert Salles acaba perdendo alguns outros amigos, né? Outras pessoas próximas a ele que morrem ao longo desse período. Uma delas é o escritor José Cândido de Carvalho, e quando o Herberto toma conhecimento do falecimento do seu amigo, ele escreve ali notas a respeito do autor, sobre o trabalho do autor e também sobre a amizade que teve com ele. E uma outra figura também muito importante para Herbert Salles, que morre durante esse período, é Aurélio Buarque de Holanda. A notícia do falecimento de Aurélio Buarque de Holanda vem próximo do final do Andanças por Umas Lembranças. E então Herberto faz uma série de notas a respeito da pessoa de Aurélio Buarque de Holanda, a sua relação de amizade com ele, com a esposa, e também ele aproveita para escrever como foi a saga por trás da confecção do dicionário que Aurélio Buarque de Holanda escreveu. Ele publicou o pequeno Mini Aurélio, alguma coisa assim, não me lembro exatamente o título, mas foi um dicionário pequeno em volume único, que era preto. Então Herberto Salles fala a respeito da publicação desse diário e também descreve como foi os bastidores da publicação do novo empreendimento que Aurélio Buarque queria fazer, que era uma edição maior do dicionário, que seriam em 2 volumes, que a princípio seria publicada pela editora O Cruzeiro, na qual Herberto trabalhava, mas não deu certo, aí acabou pulando de uma editora para outra. Foi um projeto que demorou muito para sair, que ficou parado por algum tempo, sem recursos, mas que finalmente ele vem a público por meio da editora Nova Fronteira, ali, a editora do Carlos de Lacerda. Então aqui no final do Subsidiário 2, Herberto Salles, quando fala sobre o falecimento do seu amigo, conta essa história por trás do dicionário de Aurélio Buarque de Holanda. E nesse volume aqui do diário, também no anterior, Herberto Salles faz alguns comentários com relação à Igreja Católica, né? Ele era um grande crítico das mudanças que ocorreram devido ao Concílio Vaticano II. Então nós vamos encontrar aqui nesse Andanças por Umas Lembranças e também no Subsidiário 1, no anterior, críticas dele ao fato dos sacerdotes não usarem mais batina, ao fato não usarem batina assim, em público, quando estão na rua, em locais comuns. Ao fato também das pessoas tomarem a comunhão na mão. Ele chega a comparar a comunhão na mão a como se as pessoas estivessem numa lanchonete se servindo de hambúrguer. Elas vão lá, pegam um hambúrguer, vão andando lá para os seus bancos e comem. Ele diz que aquilo não é mais uma missa, é uma lanchonete.
Então a gente tem aí essas críticas de Herberto Salles com relação às mudanças ocasionadas pelo Concílio Vaticano II. Bom, agora com a conclusão desse volume vai restar só o volume 3 do subsidiário, o Eu de Mim, para cada um de mim. E assim que eu terminar a leitura, eu volto aqui para fazer alguns comentários sobre ele, concluindo o projeto do subsidiário de Herberto Salles.